um caso muito engraçado é o caso da Quinta do Lago. Aquilo eram lotes que no início estavam a ser vendidos por, já não sei exatamente, mas imaginemos que 50, 60, 70 mil euros o, o pedaço de terreno. E aquilo durante anos esteve sem ninguém a querer comprar uma coisa daquelas. E é então que o dono daquilo decide: ok, vamos reposicionar isto, e em vez de 50 mil euros, vamos fazer com que cada um destes lotes custe, imaginemos, 10 vezes mais. E aquilo rapidamente, num ano, foi tudo. Hum. Lá está, mudou o target. Mas houve uma comunicação qualquer para permitir isso ou simplesmente alguém viu: "Epá, os terrenos ali estão muito mais caros, aquilo deve ser melhor"? Eu acho que foi, Não, eu se acho que é um calhar bocado aqueles terrenos são tão baratos, se calhar foi exatamente. ali marosca. Não, e as pessoas que depois acabaram por se associar ali, criaram todo. É um bocado como nesta vertente, é um bocado como os CryptoPunks, por exemplo, ou uma coisa assim do género Quando as no pessoas mundo de começam a cripto. comprar, as outras pessoas também vão lá, né? Yeah. E E crias um depois efeito de comunidade ali à volta. e Acho que. provavelmente também as pessoas que depois compraram esses terrenos que eram mais caros tinham mais capacidade financeira, Uhum. portanto eram de famílias mais ricas e imediatamente outras pessoas pensavam: "Epá, eu quero viver à volta, né, Yeah. Ayrton Senna, deste género". Madonna e por aí fora. Sim, mas não nos podemos esquecer que o imobiliário, para além de ser um investimento, é acima de tudo um bem, Uhum. Certo, era aí que eu queria não começar, é? né, que isto Ou era seja, suposto ser casas. exatamente, é um bem onde as pessoas querem viver, não é? E nós, em Portugal, temos a tradição de comprar as casas onde vivemos, não é? Portanto, pelo menos há muito essa fobia de, ao contrário de outros países onde a mobilidade é muito maior, talvez Uhum. porque as casas também são muito mais caras do que aqui, não é? As pessoas não têm tanta preocupação de comprar casas, portanto, alugam facilmente e assim também tem maior mobilidade entre cidades, etc. Sim. Em Portugal isso não é tradição. A tradição é comprar a casa e depois casar, não é? Sim, é muito cultural. E aliás, isso prejudica bastante a sociedade como um todo, não haver um forte investimento em compra para arrendamento e não haver uma cultura de investimento. Há uma cultura de investimento na vertente do arrendamento, porque há imensas casas vazias, há imenso património devoluto, tanto público como privado, Segundo mas os números que eu vi, são à volta de 750 mil casas vazias que nem sequer estão listadas. yeah, é absurdo. Mas é um bocado a cultura do português de não faz sentido arrendar porque me vão destruir a casa. Não faz sentido arrendar porque dá muito trabalho. Não faz sentido arrendar por mil e um motivos. Mas isso E não tem a ver também com o capital, ou seja, o capital estava relativamente barato, e tu, se fosses ver uma casa, custava não sei quantos mil euros, Uhum, e fosses arrendar a casa, se calhar pediam-te, 500, 800 euros ou 1000 euros para arrendar a casa. certo. Mas se tu fores ao banco e pedires um empréstimo, ficas a pagar uma renda ao banco mais baixa. Sempre. Então, se tu tiveres a Quase capacidade sempre. de dar o sinal, né, porque é sempre necessário dar Uhum. um sinal para conseguires um empréstimo, acaba por te sair muito mais vantajoso estares a pagar uma renda que está a bater para tu no final ficares com a casa versus pagares uma renda que depois a casa não é tua. Se nós formos ver ao final do dia, pronto, isto tem a ver um bocado com a questão comprar versus arrendar. É muito pessoal na medida em que depende do cenário individual de cada pessoa. Eu não diria que de um ponto de vista puramente económico vale sempre a pena comprar casa, porque não, depende se eu, por exemplo, vou aplicar o dinheiro que aplicaria numa entrada e no pagamento de impostos associado a essa compra, noutro veículo de investimento que acabaria por me gerar um retorno muito superior ao facto de eu estar do que eu estar, por exemplo, a Ok. alocar o Estás a o ver o dinheiro. custo de oportunidade, Sim, né? Custo de sim, mas isso, oportunidade é repara, é sempre uma isso é muito grande. interessante o que estás a dizer, porque as pessoas estão habituadas a investir em casas, Uhum, sem investem no sentido de poupança, certo. não é? Mas não são investidores, ou seja, nunca olham, Fazem-no nunca sem querer. olham isso nos termos que tu agora acabaste de dizer, ou seja, as pessoas compram a casa não no sentido de investir, mas no sentido de poupar dinheiro. Uhum. E nunca pensam que o dinheiro que estão a aplicar na casa poderia ser aplicado noutro Noutro sítio sítio a que gerar daria, muito. daria mais rentabilidade, não é? Exatamente. E o que é que acontece? Nós neste momento cá estamos a viver um momento muito difícil. Portanto, aqueles que não querem comprar casa maior já pararam e os que ainda não sabem que não vão poder pagar a casa, ainda não sabem que não vão poder pagar a casa. O pagamento do empréstimo é composto de juros e de amortização de capital. E se formos ver no longo prazo, E por a exemplo, a amortização, 40 anos, quase pagamos 2 vezes. claro, a Pagamos uma loucura é casa 2 essa, vezes. não é? É impressionante. A loucura é essa, e portanto, o que se paga no início, sobretudo nos primeiros não sei quantas dezenas de anos, paga-se praticamente juros, não é? Portanto, se os juros sobem,
Obviamente que as rendas ao banco, não é? Portanto, sobem imenso, não é? Sim, agora a minha prestação agora é 50%, ou seja, eu estou a pagar para aí 726 euros por mês, dos quais apenas 400 euros são amortização de capital, o resto é Juros. juros. Ou seja, 400 euros é para pagar aquele dinheiro que tu pediste emprestado e o resto é simplesmente o banco Yeah. a Mas não ganhar. só essa absurdidade, ou seja, isto às vezes tem muita piada ler coisas na internet de, sei lá, malta que foi ver umas notícias e agora deposita os seus thoughts no Instagram ou no LinkedIn e começam a lutar por uma causa sem perceberem absolutamente nada do enquadramento, mas as atribuições de culpa normalmente vai para os estrangeiros, vai para ahm, uma data de entidades completamente alheias àquele que é o problema central. Ahm, que, na minha opinião, é, por exemplo, o facto de construir ser tão burocrático, os impostos sobre a construção, o regime fiscal muito incerto que os promotores enfrentam quando decidem ou não avançar com um projeto. Ou seja, esta dificuldade de licenciamento e, sobretudo, os impostos fazem com que haja muito pouca construção. Construiu-se nos últimos 20 anos, segundo um estudo da JLL, se não me engano, 1% entre 1 e 5% do parque habitacional português. Em 2017, a compra de casas por estrangeiros representava 25% das compras. Em 2017. Do Ah, total. do total, sim. E 2018, 20%. E neste momento é à volta de 10%. Exato. E isto deve ter tido a ver com em 2017, 18, 19, foi quando a altura do Golden Visa, não é? Mas os Golden Visas, houve para aí 17 mil processos e há muito no total desde 2012. Mas é baixíssimo, não é? Exatamente, é uma porção muito, muito baixa daquela que é Mas a é realidade. verdade que essa é uma das perspectivas que se fala muito, isso tu disseste, que é as É pessoas, fácil as atribuir casas estão caras porque há muitos estrangeiros a comprar Exato. casa. Mas a verdade, tu falaste em habitação, em termos de Uhum. construção de habitação. Mas há muita construção que não é habitação, sobretudo em termos de escritórios, não é? Sim, mas eu diria que a maior parte da construção está focada no setor residencial. Mas por outro lado, para que é que a gente vai construir muito mais casas se temos tantas casas abandonadas? Lá está. Mas Não é? se elas não estão no mercado, não existem. Porquê que elas não estão no mercado? Lá está. Imagina teres comprado uma casa há 10 anos, não te queres chatear, está lá, está a subir de valor. Não precisas de está a subir de rentabilizar. valor, Está não a é? subir de valor? Exato. Pois está. Está a valorizar-se. Está a valorizar-se porquê? Porque há mais procura, menos oferta. É simples. Historicamente o preço do imobiliário vai sempre crescendo, tendo as suas baixas de vez em quando, não é? De vez em quando a bolha arrebenta. Sim. Mas em geral a coisa está sempre a subir, não é? Tu achas que nós estamos a chegar a um momento desse em que os preços das casas vão cair? Exatamente por isto que estávamos a falar agora, as pessoas vão deixar de pagar. Ahm, estamos a chegar a esse momento? Tens essa percepção? A minha ideia é que não, de todo. Não. Ou seja, pode haver sem dúvida períodos em que há um abrandamento da velocidade do crescimento de preços, mas nós não estamos particularmente num cenário de bolha, se é que podemos chamar. Primeiro, uma bolha implica vários fatores estarem a ser vários fatores conjuntos se verificarem. Esta subida generalizada de preços só acontece em determinados pontos do país, e para existir uma bolha no imobiliário português teria de haver uma subida consistente. Do país todo. Exatamente, que não acontece. Já agora não acontece porque, do que eu percebi, o grande aumento de preços no imobiliário deve-se essencialmente nos centros urbanos grandes como Lisboa, essencialmente Lisboa até. Eu diria nos últimos anos, nas áreas limítrofes, porque Lisboa em si, E não só no interior Ok, também. Cascais, Oeiras, né? sim, Almada. Almada, por aí fora, Montijo. as subidas abruptas de preços Pessoal, nos acho últimos. que as subidas nos últimos anos, depois da pandemia, foi em todo lado. Sim, Sim, mas o que E acontece é que sobe muito mais nisto. proporcionalmente subiu muito mais fora de Lisboa e fora dos grandes centros urbanos. É a percepção que eu tenho. Porque houve muita gente que se deslocou das grandes cidades e apostou e fez investimentos fora das grandes cidades. claro que não conseguem arranjar, ou melhor, não conseguiam Não é por arranjar não conseguir. Acho que também há pessoas que vão por opção. Não quererem viver mais nas cidades, querem viver no campo, querem viver em sítios onde podem ter uma melhor qualidade de vida, Faz sentido, sim, sim. onde de facto os preços são inferiores, não é? Onde conseguem com o mesmo investimento ter muito melhor qualidade de vida do exatamente. que numa cidade como Lisboa. Melhores instalações. E portanto, lá vão eles, não é? Portanto, e acho que Segundo o estudo da Deloitte, que eu andei a ver, não é verdade.
O que acontece é, os preços sobem muito nestes centros urbanos, não sobem tanto no resto do país. O ok? estúdio é pequeno. Eu não sei, pá, eles podem estar desatualizados. E depois o que acontece é, como tu fazes uma média nacional, a coisa parece mais ou menos estável. Porque a lógica deste artigo é que estamos numa bolha, ok? Que vai arrebentar. E que simplesmente não se percebe que estamos numa bolha porque nos focamos nos números nacionais, Uhum. na média nacional, mas se nós formos ver em sítios concentrados, como por exemplo Lisboa, estamos numa bolha. É a lógica deles. Mas a gente já calhar- sabe, é expert sabe para tudo. Se É eu for isso. procurar um artigo que diz que tínhamos uma bolha em 2010, em 2015, E há pessoas que estão à espera para comprar casas Epá, eu de desconfio 2016, desde 2017, desconfio desde sempre dos 2018. está sempre a subir. E desconfio sempre de opiniões de especialistas imobiliários. Porque eles tendencialmente têm que dizer, pá, pessoal, tenham calma. Tá tudo Isto bem. ainda vai crescer muito. Claro. Tenham calma. Venham, entrem. Mas em todas, Invistam. em todas as áreas, não só no Claro. imobiliário, eu acho que os especialistas puxam sempre a brasa à sua sardinha. Claro. Claro, quando tens interesses numa área, não é? É. É como em cripto, está sempre a subir, né? Especialmente quando eu tenho a coin. Compra esta coin que ela é boa.